Obrigado, Maria Cristina. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com a Sara e com a Ana para a gente discutir um pouco sobre o que aconteceu em câncer de pulmão na ASCO desse ano. Foi um congresso bastante rico para câncer de pulmão, então não vai dar para a gente falar de tudo o que aconteceu, mas a gente selecionou algumas coisas mais importantes para a gente discutir. Vocês conseguem compartilhar a tela para mim, por favor? Enquanto a gente não tem os slides, só para a gente contextualizar, então, nós tivemos 3 apresentações na sessão plenária de câncer de pulmão, a gente vai discutir esses 3 estudos, sendo que um deles foi um estudo olhando especificamente para a qualidade de vida, cuidados paliativos, né, e qualidade de vida, e isso é bastante interessante, que isso foi um tema da sessão plenária, um tema extremamente importante, inclusive a gente trouxe a Sara para discutir aqui, que é a nossa especialista em cuidados de suporte, e ela vai trazer a perspectiva dela com relação a isso. Então vamos lá, na verdade eu quero começar com esse estudo, então eu vou fazer uma apresentação breve de todos os estudos que foram, que a gente julgou importante, aí a gente parte para a discussão. Então o primeiro deles é a gente falar justamente sobre cuidados paliativos que foram feitos por telemedicina versus presencialmente. E foi um estudo grande chamado Estudo REACH. Então, o estudo randomizou 1.250 pacientes para receberem visitas mensais, seja por telemedicina ou randomizados para as visitas em pessoa, sendo que a primeira visita ela sempre era feita em pessoa. E o endpoint primário desse estudo era demonstrar que existia equivalência da telemedicina comparado com as visitas presenciais no que se refere à qualidade de vida reportada pelos pacientes. Então, aqui é extremamente importante a gente ver que o número de visitas que foram feitas foi bastante semelhante, 4,7 versus 4,9. E aqui, muito importante, a gente vê que no paciente que recebeu telemedicina, a gente teve um compliance muito alto desses pacientes com relação à telemedicina, e a mesma coisa aconteceu no grupo de pacientes que tiveram as visitas presenciais. E lembrar que uma parte desse estudo foi feita durante a pandemia, onde a mobilidade dos pacientes não era uma coisa tão simples assim. Mas mesmo assim, acho que esse estudo foi muito bem feito, porque conseguiu manter os pacientes basicamente no grupo randomizado. E aqui a gente tem o endpoint primário do estudo, que foi a medida de qualidade de vida, e realmente, praticamente não teve diferença nas medidas de qualidade de vida, essa diferença de 2 pontos, ela não é considerada clinicamente relevante, e o valor de P para não inferioridade foi de 0,04, ou seja, mostrando que as duas abordagens são não inferiores umas às outras. A Sara depois vai comentar um pouquinho mais dos detalhes desse estudo. Um outro estudo bastante importante que foi apresentado na plenária, e é um estudo que muda a conduta, é o estudo Adriatic. Esse foi um estudo para câncer de pulmão de pequenas células, doença limitada. Essa é uma doença para a qual a gente praticamente não mudou os nossos esquemas de tratamento, seja doença sistêmica, ou tratamento sistêmico, ou estratégias de tratamento que a gente faz com relação, talvez, à radioterapia, se a gente deve fazer 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia, as duas coisas são aceitáveis. Então, a gente não teve grandes mudanças nas últimas décadas para paciente com câncer de pulmão de pequenas células. E aí, no estudo Adriatic, foram randomizados pacientes com doença limitada, que haviam feito a sua quimio-radioterapia e não haviam progredido depois da quimio-radioterapia com platina e toposídio, e esses pacientes foram, então, randomizados para receberem durvalumab de consolidação versus placebo. E o durvalumab ele era dado por 2 anos. Existiam 2 endpoints primários aqui, sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Então, um estudo muito parecido com o estudo Pacific, e não pequenas células, aqui é a contrapartida no estudo de pequenas células. E o que a gente vê aqui é que esses pacientes receberam, na grande maioria das vezes, esquemas baseados em cisplatina. Mais ou menos 70% dos pacientes receberam radioterapia 1 vez ao dia, 25% dos pacientes receberam radioterapia 2 vezes ao dia. Os 2 tipos de entrega de radioterapia são considerados padrão para esses pacientes, e a gente vê que mais ou menos metade dos pacientes receberam a radioterapia profilática de crânio. Aqui também é alguma coisa que os oncologistas e os radioterapeutas são meio divididos para a doença limitada, se deve ser feito ou não. Eu, particularmente, gosto de fazer nos meus pacientes, mas a gente tem que recomendar com muito cuidado, e aqui a gente vê que mais ou menos meio a meio dos pacientes acabaram ou não recebendo a radioterapia profilática de crânio.
E aqui a gente tem o endpoint primário do estudo, sobrevida global. Então, a gente vê um aumento importante da sobrevida global. A sobrevida mediana passou de 33 meses para 55,9 meses. Lembrar que na mediana a gente ainda tem bastante censura ainda, então não é ainda um dado muito maduro do ponto de vista de mediana de sobrevida, mas se a gente olhar para a sobrevida em 2 anos, ela subiu de 58,5% para 68%. Então, você tem 10% de pacientes que estão vivos em 2 anos por conta do durvalumab de consolidação, valor de P estatisticamente significativo. Isso significa que de cada 10 pacientes que você trata, um deles vai estar vivo 2 anos depois, por conta de terem recebido o durvalumab de consolidação. E essas curvas parecem que estão bem estáveis, a separação das curvas ao longo do tempo, mas a gente vai querer ver o follow-up longo desses pacientes. Existiu uma análise que foi feita com relação ao tempo que se demorou para iniciar o durvalumab de consolidação, depois do término da quimio e da radioterapia, e aparentemente para a sobrevida global, aqueles pacientes que receberam o durvalumab mais precocemente parece que tiveram um benefício maior. O motivo pelo qual eu trago esse ponto aqui é porque se deu bastante ênfase na interpretação e na discussão desse estudo para esse ponto do durvalumab precoce talvez estar associado a uma melhor sobrevida global, mas se a gente for olhar para a sobrevida livre de progressão, que eu vou mostrar daqui a pouquinho o forest plot, a gente vai ver que isso não foi verdade. Então, eu acho que isso, na verdade, é uma análise de subgrupo pós-hoc, e eu não sei se a gente tem que forçar para receber o durvalumab tão cedo possível. Lembrar que esses pacientes podem precisar de um tempinho a mais para se recuperarem da quimio-radioterapia, e eu não forçaria a barra para tentar iniciar o durvalumab precocemente se o paciente não está preparado para isso. Mas se ele estiver preparado, deve-se fazer o durvalumab o mais cedo possível. Assim como a sobrevida global, a sobrevida livre de progressão também melhorou nos pacientes que receberam durvalumab de consolidação, e a gente vê aí uma diferença de mais ou menos 12% absoluto em 18 meses para esses pacientes, com hazard ratio de 0,76. Aqui é o ponto que eu estava explicando para vocês. Então, a gente não vê aquela escadinha tão bonitinha com relação ao tempo de início do durvalumab na sobrevida livre de progressão. É um pouquinho estranho se você não tem benefício na sobrevida livre de progressão, mas teria benefício na sobrevida global. Por isso que eu acho que isso aqui não tem que ser dado tanta ênfase, não. Eu acho que o paciente deve receber o durvalumab de consolidação no momento em que ele esteja pronto. E lembrar que isso tem que acontecer dentro dos primeiros 42 dias após o término da quimio-radioterapia. Existe uma preocupação com relação à toxicidade, toda vez que a gente está fazendo esse tipo de tratamento mais intensivo, e aqui a gente vê que a gente não teve um grande aumento nas toxicidades grau 3 ou 4, a gente não teve um aumento muito grande nas toxicidades que levariam à descontinuação de tratamento, e especialmente com relação à pneumonite, que é sempre um ponto importante em pacientes com câncer de pulmão, a gente vê uma incidência de qualquer grau de 38,2 no braço do durvalumab e 30% no braço do placebo, isso muito provavelmente relacionado à radioterapia, e pneumonite grau 3 e 4, 3,1 versus 2,6%. Então, aparentemente, é um esquema seguro e que certamente tem eficácia. O outro estudo da plenária, que é um estudo bastante importante, que também muda a conduta, é com relação ao osimertinib de consolidação. Então, 2 estudos de consolidação aqui, um em pequenas células e agora um em não pequenas células, com inibidor de EGFR de terceira geração, osimertinib, para aqueles pacientes com câncer de pulmão estadio 3, considerados não ressecáveis e que têm uma mutação no exon 19 ou 21 do EGFR. Então, esse paciente pegou os pacientes com estadio 3, que tinham terminado a sua quimio-radioterapia e que tinham uma mutação do EGFR, e randomizou esses pacientes para receberem placebo versus osimertinib, e o osimertinib ele era dado até a progressão. Então, não tinha um tempo certo de tratamento de osimertinib. Não era feito por 1 ano, 2 anos ou 3 anos, como é feito na adjuvância no estudo ADAURA. Aqui era até progressão. Aí a gente até vai discutir se o desenho desse estudo foi correto ou não. Aí eu quero escutar a opinião da Ana, olhando para os dados retrospectivamente, se foi uma boa ideia fazer isso ou não. Endpoint primário do estudo sobre a vida livre de progressão, e endpoint secundário sobre a vida global, controle de doença em sistema nervoso central e assim por diante. Sobre a vida livre de progressão, não tem nem graça a gente comentar sobre essa curva. Olha só a separação das curvas, não tem nem dúvida nenhuma de que o osimertinib atrasa a progressão, ou morte para esses pacientes, um hazard ratio de 0,16, um valor de P de 0,001, ou menor que 0,001, e se a gente olhar em 2 anos, eu tenho 13% só dos pacientes vivos e sem progressão no braço placebo, versus 65% dos pacientes vivos e sem progressão
no braço do osimertinib. E olha só, no braço placebo, mais ou menos metade dos pacientes já progridem antes dos primeiros 6 meses. Então, esse é um grupo de pacientes que tem uma doença agressiva, uma doença onde metade deles, se não for feito nada após a quimio-rádio, vai progredir, e a gente tem a melhora da sobrevida livre de progressão com o osimertinib nessa situação. Com relação à sobrevida global, a gente está vendo medianas de sobrevida global bastante longas, elas nem foram atingidas ainda no braço do placebo, e no braço do osimertinib uma mediana de 54 meses, mas olha quanta censura a gente tem na curva aqui. Então, esses dados de sobrevida global certamente são bem imaturos, mas mostrando que esses pacientes, quando são adequadamente tratados, eles vivem por um tempo prolongado, e a gente teve uma taxa de crossover altíssima do grupo placebo para o osimertinib. O osimertinib ele era dado para os pacientes pós-estudo, tanto no grupo placebo quanto no grupo osimertinib. Se o paciente precisasse continuar com o osimertinib depois de progressão do braço do osimertinib, isso também era permitido para o estudo. Então, o acesso à droga foi muito amplo em algum momento no tratamento, e por isso que a gente está vendo aí essas sobrevidas tão longas, e essas curvas de sobrevida, elas não separaram, não sei se elas vão separar, mas a gente ainda tem um follow-up curto com relação à sobrevida nesse paciente. Tá? E agora a gente passa para um outro estudo importante com relação a inibidores de tirosina-quinase, que é o estudo de lorlatinib versus crizotinib, o estudo CROWN, em primeira linha. Agora a gente está falando de doença metastática. Então, saímos da doença localmente avançada, estamos falando de doença metastática agora, e essa foi uma atualização do estudo CROWN. Esse é um estudo que a gente já sabia que ele era positivo para sobrevida livre de progressão. Então, quem ganha lorlatinib na primeira linha vai melhor com relação a crizotinib. Mas o que foi importante desse estudo foi essa atualização a longo prazo, onde a gente vai avaliar, então, as sobrevidas em 5 anos desses pacientes, ou os desfechos em 5 anos desses pacientes. Então, o desenho do estudo, pacientes foram randomizados para lorlatinib versus crizotinib na primeira linha. Aqui, óbvio, são para pacientes autopositivos e com doença incurável. Endpoint primário sobrevida livre de progressão, e aqui é que está o grande entusiasmo que a gente teve com esse estudo, que é o fato de que no braço do crizotinib, só 8% dos pacientes estavam vivos e sem progressão em 5 anos. E esse número foi para 60% de pacientes. Então, a gente está falando de mais da metade dos pacientes ainda vivos e sem progressão se eles receberem o lorlatinib na primeira linha. Esse talvez seja o dado de sobrevida livre de progressão mais impressionante em qualquer TKI. Não estou nem falando só de TKI de alto, estou falando de qualquer TKI com dado de longo prazo em pacientes com câncer de pulmão. Então, realmente, isso aqui impressionou várias das pessoas que estavam assistindo, e levantam aí a possibilidade de talvez o lorlatinib ser mesmo o inibidor de alto preferencial na primeira linha. De novo, eu vou querer escutar a opinião da Ana com relação a esse assunto. Quando a gente olha com relação à sobrevida livre de progressão ou a progressão intracraniana desses pacientes, vocês olham aqui que no braço do lorlatinib praticamente ninguém progrediu no cérebro, a gente tem 92% dos pacientes vivos sem progressão de doença cerebral, enquanto que no braço do crizotinib a grande maioria desses pacientes acaba tendo aí algum evento com relação a tempo para progressão no cérebro. Aqui a gente tem um dado interessante, porque um dos problemas do lorlatinib certamente é um pouco de toxicidade, que a gente se preocupa mais. Vários dos pacientes, às vezes, precisam receber redução de dose. Aqui foi olhado para as diferenças em termos de pacientes que receberam redução de dose ou não, e a gente vê aqui que não existiu diferenças na sobrevida livre de progressão para aqueles pacientes que precisaram reduzir as doses dentro dos primeiros 4 meses de tratamento. E isso vale tanto para a sobrevida livre de progressão como um todo, quanto para a progressão intracraniana. Tá? E aqui o braço com redução de dose é esse braço da linha cheia, que até está um pouquinho superior, se bem que essas diferenças aqui certamente não são estatisticamente significativas. E por fim, eu acho que a gente não pode deixar de comentar o estudo CRYSTAL-12. Esse é um estudo para pacientes com doença metastática com mutação em KRAS, G12C, e o motivo pelo qual a gente traz esse estudo é porque provavelmente a droga que foi avaliada aqui, que é o adagrasib, deve ser aprovada no Brasil no futuro muito próximo. Isso vai se tornar mais uma opção de tratamento padrão para a gente.
Então, aqui, pacientes que receberam quimioterapia e imunoterapia prévia, a quimioterapia baseada em platina, para doença metastática com mutação no Carras G12C, foram então randomizados no momento da progressão para receberem adagrasib versus o que a gente ainda considera um possível tratamento padrão para esses pacientes, que seria o docetaxel. O crossover, ele era permitido nesse estudo. Endpoint primário sobrevida livre de progressão, e aqui a gente vê que esse endpoint foi atingido, um hazard ratio de 0,58, a mediana foi de 3,8 meses de docetaxel para 5,5 meses com adagrasib, então um aumento aí na mediana de mais ou menos uns 2 meses para esses pacientes. Em 6 meses, a gente tem 30% de pacientes livres e sem evidência de progressão no braço do docetaxel, esse número sobe para 45% quando a gente fala de adagrasib. Com relação a eventos adversos, a gente vê que existe sim eventos adversos do adagrasib, que são mais importantes do que docetaxel no que se refere a eventos gastrointestinais. Então, aqui a gente tem diarreia, a grande maioria dessas diarreias é grau 1 e 2, mas a gente ainda assim tem diarreia grau 3, e vômito e náusea também é mais comum no braço do adagrasib, além das toxicidades hepáticas. A parte de toxicidade hematológica, a gente vê mais importantemente com docetaxel. Então, agora eu acho que eu queria abrir para discussão. A gente tem aqui a doutora Sara e a doutora Ana Gelati, e eu queria começar então com a Sara. Sara, suas impressões sobre o estudo da plenária, que foi o estudo REACH, aí, falando sobre telemedicina, cuidados de suporte em pacientes com câncer de pulmão. Obrigada, William. Primeiro, falar que esse ano o cuidado paliativo foi bem prestigiado na ASCO, né? Desde a abertura, desde o título né, do Conforto à Cura, e tivemos vários estudos muito interessantes, e foi histórico ter um estudo de cuidado paliativo na plenária da ASCO, né? E como você falou, foi um estudo muito bem conduzido, com um N significativo, e que mostrou algo que para a gente é muito importante, porque desde o estudo da TEMEL de 2010, que já mostrou, né, que o cuidado paliativo precoce, realizado de forma sistemática, com equipe especializada, melhora a qualidade de vida, diminui depressão, ansiedade dos pacientes, e ainda teve aumento de sobrevida, né? A dificuldade toda foi encontrar uma forma de que todos os pacientes pudessem ter o acesso, né? Então, hoje uma dificuldade mundial, né, é essa, é a questão que a gente tem poucos especialistas, a gente tem dificuldade do acesso, e então esse ano a gente teve muitos estudos na ASCO mostrando formas diferentes e tão boas quanto, ou seja, que não perdem efetividade de prestar esse cuidado ao paciente, que um desfecho tão importante que é a qualidade de vida, né? E a gente sabe que com todos esses estudos que vocês vêm trazendo aí do câncer de pulmão, o paciente está vivendo mais, e que a gente fica muito feliz com isso, né? Isso mudou muito nos últimos anos, mas ele precisa viver bem também, ele precisa viver com qualidade. E a questão do cuidado paliativo precoce, ambulatorial, ela vem com força total com essas outras formas. Então, esse estudo de telemedicina conduzido mostra exatamente isso, né? Não foi só qualidade de vida que foi equivalente às visitas presenciais, mas também nos desfechos secundários mostrou distúrbios de humor, né? Não teve inferioridade, ou seja, o melhor controle de ansiedade e depressão foi um benefício para os dois grupos. A satisfação do cuidado, tanto do paciente quanto dos cuidadores, foi também equivalente, né? E também a consciência prognóstica e a discussão, né, de cuidados, de diretivas antecipadas também não teve diferença. Então, os tópicos das consultas, tanto virtuais quanto presenciais, foram semelhantes, sem diferenças. Então, isso reforça o uso da ferramenta virtual, principalmente para aqueles locais que a gente às vezes tem difícil acesso, que tem difícil acesso de ter equipes especializadas, que o paciente tem dificuldade para deslocamento. Então, a gente pode utilizar isso na prática e lembrar, como o William trouxe, que a primeira consulta presencial. Por que foi presencial para todos os grupos?
para criar o vínculo, né, para a equipe conhecer melhor o paciente, mas as demais, sendo virtuais, não teve nenhuma inferioridade às visitas presenciais. E um dado interessante desse estudo, que os pesquisadores não esperavam, é que nas visitas virtuais teve menos presença dos familiares e cuidadores. Então, acaba que nas visitas presenciais, por conta dos cuidadores, né, e da família ter que levar o paciente, eles participavam mais da consulta do que no ambiente virtual, que às vezes o paciente poderia entrar sozinho, né, tinha essa autonomia maior de não precisar estar com alguém. E isso foi interessante, que eles não esperavam essa diferença, foi a única diferença encontrada, mas não teve diferença no humor dos cuidadores, nem na consciência prognóstica, nem na questão também da satisfação do cuidado, né? Mas é um dado que foi interessante. Então, se a gente for optar, né, na prática clínica pela esse modo híbrido que a gente fala hoje, é sempre falar com o familiar, olha, é importante que você também participe, mesmo sendo na consulta virtual. Acho que isso é um take home, assim, para a gente levar. E só para complementar, que a gente tem pouquinho tempo, a gente teve um outro estudo muito semelhante com pacientes com câncer de pulmão, feito também pela equipe da Temel, que mostra que, melhorando o acesso também à questão do cuidado paliativo, que a visita é guiada pela necessidade, ou seja, não só a forma mensal de acompanhamento, que é a forma padrão, né, que foi mostrada em 2010 e foi mostrada nesse estudo REACH, ou seja, no início do diagnóstico da doença metastática, se você basear as visitas de cuidado paliativo por alguns gatilhos, como hospitalização ou queda da qualidade de vida, óbvio que tem que ficar monitorando isso, né, por PROMS, ou até uma mudança no tratamento, ou seja, é um modo de início de acompanhamento mais escalonado desses pacientes, até chegar num ponto que, se tiver algum desses gatilhos, principalmente na queda na qualidade de vida, isso passa a ser mensal, e que também mostra que a gente consegue graduar e adaptar a necessidade com o uso de um recurso mais sustentável, né, da equipe de cuidado paliativo. Então, esse estudo, junto com o Reach Stepped, que é o estudo da Temel, que ela também apresentou, já foi publicado simultaneamente no JAMA, mostra que a gente tem várias formas de ofertar o cuidado paliativo precoce de boa qualidade, sem nenhum prejuízo nos desfechos que mais interessam, que é a qualidade de vida do paciente. Muito obrigado, Sara. Obrigado aí pelas considerações com relação ao cuidado de suporte, que é muito importante para pacientes com câncer de pulmão. Vamos passar um pouquinho agora para a fase de tratamento. Ana, seus comentários sobre o Adriatic e sobre o Laura, que são os dois estudos aí em doença potencialmente curável, pequenas células e não pequenas células. Boa noite a todos, obrigada William, obrigada Sara por estar aqui com a gente. Acho que é excelente esses dados que a gente traz da ASCO aí sobre os cuidados paliativos. Rapidamente, assim, foram duas apresentações muito importantes, né? Como o William falou, duas apresentações que mudam nossa prática clínica. Eu acho que meu entusiasmo maior com os dados realmente ainda são do Adriatic, por ter um campo em que a gente realmente era muito órfão de tratamento, ainda né, no câncer de pulmão de pequenas células, e aí a gente vê um benefício de sobrevida global que foi bem importante, com uma diferença de 10% nesses primeiros 2 anos, que é onde a gente consegue ter uma solidez maior de dados, né. E acho que o que eu chamaria também a atenção, né, William, que ali quando a gente olha os subgrupos, né, o paciente ter feito, é tão discutível a gente fazer ou não PCI, nesse paciente com doença limitada, né? E a gente não viu diferença em ter feito ou não ter feito radioterapia profilática, tanto na sobrevida global quanto na sobrevida livre de progressão. Ambos performaram iguais também. Então, eu acho que aí a imunoterapia vem para um cenário novo de pequenas células, fazendo a manutenção após quimio e rádio também no pequenas células. E o Laura... O benefício foi igual, né, Ana? O benefício... Isso, e o benefício, exato, igual. O benefício foi igual tanto para quem... Isso, desculpa, gente. Tanto para quem fez quanto para quem não fez, né? A gente não teve diferença de benefício. A gente deve basear a radioterapia
não continua, dá pra dizer por esse estudo, né? Não, continua, a dúvida segue, né? E eu acho que é um dos pontos talvez mais discutidos realmente nesse cenário. E o Laura acho que é um estudo que, quando a gente olha o dado de sobrevida livre de progressão, dificilmente a gente não fica entusiasmado realmente de oferecer, e a gente vai acabar oferecendo para esses pacientes com GFR mutado. Eu acho que o que a gente se pergunta é como esses pacientes realmente foram estadiados, né? Se a gente realmente deveria estar oferecendo osimertinib como manutenção e não como um período especificado, né, por 1 ano, por 2 anos, como a gente viu no Adaura. E eu acho que também nos chama atenção, né, William, que a gente conversa bastante, o grupo de controle, né, a sobrevida do grupo controle de 5,6 meses de sobrevida livre de progressão, que talvez seja um pouco abaixo do que a gente vê no estágio clínico 3 de uma forma geral. E a gente se pergunta o quanto a gente está tratando aí de uma doença micrometastática, né? Mas o benefício existe, então eu acho que a gente dificilmente não vai oferecer o osimertinib pós-quimio-rádio para os pacientes que não progrediram. E aqui também, eu acho que reforça, de uma certa forma, o conceito que esses pacientes não são pacientes para receber, nesse cenário, imunoterapia, né? São pacientes que têm um tratamento direcionado. Acho que seriam esses meus comentários, assim, mais então, importantes. 2 estudos que certamente mudam a conduta, né, Ana? Exato. Então tá bom, a gente já está com o nosso tempo estourado. Muito obrigado aí pelas discussões, Sara e Ana. E eu passo agora para o Dr. Denis Jardim, que vai falar um pouquinho sobre GU. Denis. Somos o maior grupo de oncologia da América Latina e há 14 anos temos uma missão: vencer o câncer. Para vencer o câncer é preciso ter força. Somos mais de 140 unidades em 38 cidades do Brasil. Estamos conectados com Estados Unidos, Europa e Israel, provendo todos os recursos para que nossas equipes desenvolvam em conjunto os melhores tratamentos. Somos mais de 2.800 médicos especialistas e 7.000 colaboradores. Realizamos mais de 1.800.000 atendimentos por ano. Temos um dos mais modernos laboratórios de genômica do Brasil, o OC Precision Medicine. Sabemos que o câncer é um desafio de todos, mas para nós, cada paciente é único e sempre estará no centro de tudo. Oncoclínicas, 14 anos. Sua vida, nossa vida.